No princípio não havia nada, só Deus, presente em todo o universo. E então, tudo começou. Com apenas uma palavra, Deus criou a luz, e assim, Ele separou o dia da noite. A criação tinha começado de verdade. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. O espaço celestial nasceu. No terceiro dia, a terra seca apareceu, e foi chamada de terra. As águas se juntaram, formando os mares. E Deus viu que tudo era bom. A terra se encheu de vida. Plantas, flores, árvores com frutos, cada uma com sua própria semente. A natureza estava viva. No quarto dia, Deus criou o sol para o dia, a lua para a noite, e encheu o céu de estrelas, tudo com ordem e beleza. No quinto dia, Deus encheu os mares de criaturas marinhas e os céus de aves, e Ele disse: multipliquem-se. No sexto dia, a terra ganhou vida com os animais, de grandes feras aos pequenos répteis. E Deus viu que tudo era bom. Então Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança, homem e mulher, e lhes deu domínio sobre toda a criação. E Deus olhou para tudo que havia feito, e viu que era muito bom. Assim terminou o sexto dia da criação. Depois de criar os céus, a terra e tudo que existe, Deus descansou no sétimo dia. Era o fim de uma obra perfeita. No começo ainda não havia chuva e nenhuma plantinha no chão. Um vapor subia da terra para regar tudo. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e assim nasceu o primeiro ser humano. Deus criou um jardim lindo, chamado Éden, cheio de árvores maravilhosas. No centro estavam duas especiais, a da vida e a do conhecimento. Do Éden saía um rio, que se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Hidekel e Eufrates. Cada um regava uma terra cheia de riquezas. Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele. Ele podia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento. Adão deu nomes a todos os animais. Mas, mesmo com tanta vida ao redor, ainda não havia ninguém igual a ele. Deus fez Adão dormir profundamente. E com uma de suas costelas, criou a mulher, um presente especial para ele. Adão se alegrou ao ver Eva e disse: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus os uniu para viverem juntos. E assim, no começo do mundo, Adão e Eva viviam em paz no jardim do Éden, sem vergonha, em perfeita comunhão com Deus. No jardim, apareceu a serpente, o mais esperto dos animais. Ela começou a conversar com Eva e fez uma pergunta perigosa. A serpente enganou Eva, dizendo que ela não morreria se comesse o fruto proibido. E Eva comeu. Depois deu a Adão, que também comeu. De repente os olhos dos dois se abriram. Eles perceberam que estavam nus e fizeram roupas com folhas de figueira. Na brisa do fim do dia, Deus passeava pelo jardim. Mas Adão e Eva estavam escondidos, com medo. Deus chamou: Adão, onde você está? Adão apareceu e contou o que aconteceu. Ele tinha medo porque estava nu. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E Deus ouviu tudo. Eles tinham desobedecido. Deus disse à serpente que ela seria amaldiçoada para sempre e rastejaria no chão, comendo o pó da terra. Deus disse a Eva que teria dor ao ter filhos. E disse a Adão que a terra se tornaria difícil de cultivar. Era o preço da desobediência. Mesmo assim, Deus cuidou deles. Fez roupas com peles e os vestiu com amor. Deus os tirou do jardim e colocou anjos para guardar a árvore da vida. Era o fim do paraíso, mas o começo de uma nova jornada. Adão e Eva tiveram 2 filhos: Caim, o lavrador da terra, e Abel, o pastor de ovelhas. A família crescia com esperança e trabalho. Certo dia, Caim e Abel ofereceram presentes ao Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Caim ficou com raiva e triste. Deus o alertou: se fizer o bem, será aceito. Mas cuidado, o pecado está à porta.
Mesmo com o aviso de Deus, Caim levou Abel ao campo e cometeu um terrível erro. Tirou a vida do seu próprio irmão. Deus perguntou: "Onde está seu irmão Abel?" Caim respondeu: "Não sei." Mas Deus sabia e o confrontou com justiça. Deus amaldiçoou Caim. Ele se tornaria um andarilho. Mas mesmo assim, Deus colocou um sinal para que ninguém o matasse. Caim partiu e construiu uma cidade. Seus descendentes criaram ferramentas, músicas e abrigos. Lameque, descendente de Caim, gabou-se por matar. A violência aumentava na terra. Eva deu à luz outro filho. 7. Ela disse: "Deus me deu um novo filho em lugar de Abel." Com o nascimento de Enos, as pessoas voltaram a invocar o nome do Senhor. Um novo recomeço com fé surgia. No princípio, Deus criou o homem à sua semelhança. Homem e mulher os formou e os chamou de Adão, abençoando-os desde o início da criação. Adão viveu 130 anos e teve um filho à sua imagem, chamado Sete. Foi o início de uma nova geração. Sete viveu 912 anos e teve muitos filhos e filhas. A família crescia e a terra se enchia de vida. Enos, neto de Adão, seguiu os passos de sua família. Viveu 905 anos e continuou o legado de fé e vida. Cainã, depois de Enos, também teve filhos e filhas. Viveu 910 anos. Gerações iam se formando com esperança. Maalalel teve Jered e viveu por muitos anos. Cada pai ensinava ao filho o valor da criação de Deus. Enoque andou com Deus por 300 anos. E então ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Matusalém foi o homem que mais viveu, 969 anos. Ele foi avô de Noé, o futuro mensageiro da esperança. Lameque disse: "Este menino se chamará Noé. Ele nos trará consolo em meio ao trabalho e à dor." Noé cresceu, teve 3 filhos, e Deus já preparava algo grandioso por meio dele. A história continua. Com o passar do tempo, os homens se multiplicaram sobre a terra, e nasceram muitas filhas e famílias cresceram por todos os lados. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres conforme seus desejos. Então Deus disse: "Meu espírito não agirá para sempre no homem. Seus dias serão de 120 anos. Havia gigantes na terra, guerreiros poderosos, homens de fama. Mas nem todos usavam sua força para o bem. O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado e que todos pensavam apenas no mal. O coração de Deus se entristeceu. Arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem e decidiu que destruiria tudo o que havia na terra. Mas Noé achou graça diante de Deus, um homem justo e íntegro que andava com o Senhor. Madeira. Ela terá 3 andares, janelas, e será selada por dentro e por fora." Noé obedeceu. Junto com sua família, começou a construir a arca, confiando na promessa de Deus. De 2 em 2, os animais se aproximavam da arca. A salvação estava a caminho, pois Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Então Deus disse a Noé: "Entre você e toda a sua família na arca, pois tenho visto que você é justo entre os homens desta geração." Dos animais puros, Noé levou 7 pares. Dos impuros, apenas um casal. Também levou aves para preservar a vida sobre a terra. "Daqui a 7 dias, disse Deus, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Noé fez exatamente como Deus ordenou. Animais de todas as espécies entraram na arca, 2 a 2, macho e fêmea. Junto com sua esposa, filhos e noras, Noé entrou na arca. Estavam prontos para o que viria. As fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e noites. As águas subiram cada vez mais, levantando a arca, que passou a flutuar sobre a superfície da terra. Todos os altos montes foram cobertos. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. A terra inteira foi coberta pelas águas.
Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas prevaleceram por 150 dias, mas a promessa de vida ainda flutuava sobre as águas com Noé. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes na arca. Um vento soprou sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo se fecharam e a chuva cessou. As águas iam se escoando continuamente da terra. Depois de 150 dias, a arca repousou nos montes de Ararat. Noé soltou um corvo, que ia e voltava, e depois uma pomba, que voltou por não encontrar repouso. 7 dias depois, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico. Noé soube que as águas estavam baixando. No primeiro dia do primeiro mês, Noé viu que a face da terra estava seca. Sai da arca, tu e tua família, e todos os animais. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Todos os seres vivos saíram conforme suas espécies, prontos para um novo começo. Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu um sacrifício de gratidão. E Deus prometeu: nunca mais destruirei toda a vida. Enquanto houver terra, o ciclo da vida continuará. E Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E todo animal da terra, toda ave do céu, e todos os peixes do mar seriam agora entregues nas mãos de Noé e sua família. Deus orientou: não comam carne com o sangue, pois nele está a vida. E aquele que tirar a vida do outro, dará conta diante de Deus. Deus estabeleceu sua aliança com Noé. Nunca mais um dilúvio destruiria toda a carne sobre a terra. E Deus disse: o arco nas nuvens será o sinal da minha aliança eterna com toda a criatura da terra. Noé começou a cultivar a terra, e entre suas plantações, uma vinha crescia como símbolo de um novo começo. Após se embriagar com o vinho, Noé se deitou em sua tenda. Cão viu sua nudez, mas Sem e Jafé respeitosamente cobriram seu pai sem olhar para ele. Noé abençoou Sem e Jafé, mas amaldiçoou Canaã, filho de Cão, dizendo que seria servo dos seus irmãos. Dos filhos de Noé se espalharam os povos da terra. Um novo tempo de esperança e multiplicação havia começado. Noé viveu 950 anos. Um homem justo, fiel a Deus, que marcou a história da humanidade com fé, obediência e redenção. Depois do dilúvio, Noé e seus filhos Sem, Cão e Jafé receberam de Deus a missão de povoar a terra. Assim começaram as gerações que formariam as nações. Jafé teve 7 filhos: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Eles se espalharam pelas ilhas e regiões marítimas, formando povos distintos com suas línguas. Os filhos de Gomer e Javã deram origem a novas famílias e cidades costeiras. A diversidade de povos e línguas começava a tomar forma. Cão teve 4 filhos: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Eles se espalharam pela África e partes do Oriente Médio, originando povos poderosos. De Cush nasceu Nimrod, um grande caçador e o primeiro rei da terra. Ele fundou Babel, Erique e outras cidades na terra de Sinar. Nimrod também fundou Nínive e Calá, grandes cidades da Assíria. Os reinos começavam a surgir em terras distantes. Dos filhos de Canaã vieram os Jebuseus, Amorreus, Heveus e outros povos. Suas famílias se espalharam entre montanhas e cidades. Sem foi pai de Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. De sua linhagem viriam povos sábios e importantes, como os hebreus. Nos dias de Peleg, a terra foi repartida entre as famílias. De Joctã surgiram muitos povos ao oriente, desde Messa até Cefar. Assim se formaram as nações após o dilúvio. Famílias cresceram, línguas se multiplicaram, e a promessa de Deus começou a tomar forma sobre toda a terra.